Paz, Senhor Jesus, a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Cristo. Meu nome é Giovana. E meu nome é Paola Victoria. E nós estamos aqui representando o Ministério de Jovens Geração Sal e Luz, da Igreja Cristã da Luz de Itanhaém. E a nossa convidada especial é a doutora Luciana Lima. Ela é advogada há mais de 18 anos, cristã, mãe de um menino de 22 anos, de um jovem. E ela também é nossa professora do curso de formação de obreiros e líderes, o Cefol. Ela está dando para a gente a aula que fala sobre o direito dentro do meio cristão e tudo mais. E ela está para falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente hoje. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Paola. Obrigada, Giovana, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu tenho falado todas as aulas, eu estou aqui, né, falando sobre noções de direito, porém, eu sempre aprendo também, né, com os alunos. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero que a gente consiga aí, né, passar alguma coisa de proveito para vocês. Bom, eu queria começar, né, te perguntando como que você conheceu Jesus, para você contar um pouco do seu testemunho. Ah, sim. Bom, praticamente eu nasci no berço evangélico. Vou explicar por quê, né? Assim, quando eu sou a filha mais velha de 8 filhos, de 8 irmãos, né? Minha mãe tem 8 filhos e a minha mãe, quando ela me teve, ainda não era convertida a Jesus. Ela não conhecia Jesus, né? Mas quando ela teve o terceiro filho, meu terceiro irmão, ela teve uma dificuldade de saúde, que meu irmão nasceu com um problema, né, de saúde, e tinha uma vizinha da minha mãe, lá no bairro onde a minha mãe mora, na mesma casa até hoje, né, que era cristã, evangélica, e essa vizinha convidou a minha mãe para ir até a igreja. Naquela época, a igreja mais próxima que tinha, assim, que aquela vizinha frequentava, era a Igreja Deus e Amor. Era uma igreja na cidade de Ferraz, que é uma cidade vizinha. Então, aquela vizinha orou pelo meu irmão, levou minha mãe para a igreja, e lá minha mãe se converteu a Jesus. Bom, isso eu tinha por volta de 4 anos de idade, né? Então, a partir daí, 4 anos após a minha mãe ter aceitado Jesus, meu pai também aceitou Jesus. Então, a gente começou a crescer num ar cristão a partir daí, né? Eu me lembro que, quando eu realmente fiz a confissão de fé, eu tinha uns 8 anos de idade, né? Eu lembro que foi numa reunião de crianças, foi a que a gente chamava de cultinho, né, de crianças, num sábado à tarde. Foi numa igreja vizinha à igreja que a gente frequentava, né, eu e meus pais e meus irmãos, e que é costume, né, quando tem uma festividade numa igreja, lá até hoje, né, tem esse costume, convida-se outras igrejas próximas para participar. E nós fomos convidados. Então, lá a professora explicou sobre Jesus e tudo mais e perguntou quem queria aceitar Jesus. E naquele dia, eu lembro que eu aceitei. Mas aquela foi a minha confissão pública. Porém, né, desde os 4 anos, desde que eu me entendo por gente, né, eu já cresci com Jesus. Glória a Deus. E você é advogada, né, advogada imobiliária, e a gente queria saber, né, como que foi o processo de estudar, né, por que advocacia, por que direito. Então, a gente queria saber como foi esse processo aí para escolher a profissão. Ah, legal. Então, não foi uma coisa tipo pensada desde sempre, e nem assim uma coisa que falou assim, eu quero ser advogada. Não foi assim, né? Foi um caminho diferente. Na verdade, eu sempre me encantava com o jornalismo na televisão. Então, eu queria ser jornalista, de primeiro, né? Quando eu tinha lá 16, 17 anos, 18, falava que queria ser jornalista. E eu entrei na faculdade de jornalismo, né? E cursei um semestre. Mas, naquele tempo,
eu estava empregada quando eu entrei na faculdade, e logo, uns 2 meses após eu ter entrado na faculdade, eu fiquei desempregada. Então, não deu para eu dar continuidade, eu parei no primeiro semestre, e aí eu fiquei um tempo procurando emprego. Aquele tempo era uma época que a economia no Brasil era muito difícil, principalmente para os jovens. Hoje ainda é difícil, mas naquele tempo, vocês que são novinhas não têm noção. Era assim, a inflação altíssima, altíssima. Teve épocas que a inflação era 80% ao mês, uma coisa impensável, né, que hoje assim parece absurdo, mas isso aconteceu. E eu vivi essa época na minha adolescência. Então, não existia Enem, né, não tinha nenhuma das oportunidades que existe hoje, né? Hoje o jovem tem muito acesso à informação, principalmente pela internet disponível. Naquele tempo não existia internet, celular, não existia nada de tecnologia que existe hoje. Então, também não existia Enem. Para o jovem acessar a faculdade era muito difícil. Ou ele conseguia passar numa faculdade pública, né, o que até hoje é muito improvável para quem estuda a vida toda em escola pública na periferia, né, porque tem uma qualidade de ensino muito baixa, ou você pagava, né? Então, como eu fiquei desempregada na época, eu tive que abandonar a faculdade de jornalismo, e aí passou 1 ano, mais ou menos, eu procurando emprego, até que consegui novamente ser empregada. E aí eu comecei a pensar em voltar na faculdade. Daí, por influência de uma amiga minha, que depois eu vim conhecer o tio dela, que é o meu marido, né? Olha como são as coisas, né? Então, a gente estudava juntas desde a 8ª série, né? E aí a gente estudou o ensino médio inteiro juntas. E daí ela sempre falava: eu quero ser juíza, eu quero ser juíza. Ela falava isso. E aí ela falou assim: vamos fazer direito comigo, vamos. E daí eu pensava assim: eu acho que é uma boa, né? Porque quando eu comecei a estudar jornalismo, embora eu gostasse muito, eu percebi que o mercado de trabalho era bem inacessível para as condições que eu tinha na época, né? Não, como hoje, por exemplo, alguém quer ser jornalista, ele pode, se ninguém der um emprego para ele, ele pode fazer o seu emprego. Ele pode chegar na internet, fazer um programa, um podcast, ele pode fazer um documentário. Ele pode ser empreendedor na área jornalística. Naquela época não era assim, né? Então, eu não via possibilidade de eu começar a trabalhar na área do jornalismo. E aí eu falei: na área do direito eu posso. Na área do direito, né, se tudo não der certo, eu posso advogar. Eu posso viver do meu próprio esforço. Eu não vou depender que alguém me conceda uma oportunidade, um emprego. Eu posso eu mesma criar isso. E foi daí que, né, eu comecei a estudar direito. Como eu sempre gostei de estudar e ler muito, né, sempre fui muito boa na área de humanas, não houve dificuldade para mim na área do direito. Mas, apesar de eu ter começado no caminho do direito assim, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me encantar pela área. Então, assim, hoje a área do direito é uma coisa que eu gosto de fazer, sim, né? Porque, de qualquer forma, o direito ele lida com as relações humanas. Então, no final das contas, o meu dom é esse dom de comunicar, de lidar com as pessoas, de tratar o problema das pessoas, de ouvir as pessoas. Então, de qualquer forma, pelo direito também foi um caminho que eu consegui trilhar e foi um caminho que eu gostei de igual forma. Bem legal, bacana. Para você, qual é o maior desafio para um cristão envolvido no direito? Olha, alguns conflitos éticos, né? Alguns conflitos éticos. Eu acredito que tem em todas as áreas. Porém, na área do direito, por exemplo, a Constituição, né, igual eu estava ensinando aqui no Cefol, né, ela diz que todos têm direito à defesa. E, realmente, todos têm direito à defesa, do ponto de vista jurídico, né?
Se a gente fosse falar do ponto de vista cristão, do ponto de vista do que Jesus ensinou, Jesus também ensinou que a gente perdoasse e amasse todas as pessoas, né? Mas tem algumas coisas que é difícil você, como cristão, falar assim, olha, aquela pessoa teve uma conduta errada, e você percebe que ela não se arrependeu, mesmo assim, ela tem direito à defesa. Não estou dizendo que o direito está errado ou certo, só estou dizendo que, como cristão, às vezes você precisa repensar algumas atitudes de como agir dentro da área do direito. Eu, por exemplo, desde sempre não tive pretensão de advogar na área criminal, por exemplo. E também não estou dizendo que pessoas cristãs não possam advogar nessa área, mas você acaba, no decorrer do dia a dia, enfrentando várias possibilidades onde você tem que pensar se vale a pena você advogar naquele caso ou não. Por exemplo, eu estou lembrando aqui agora uma ocasião que a gente estava... você vê que de vez em quando essas coisas voltam. Recentemente, ainda está um pouco de discussão no Congresso sobre a lei do aborto. Aprova ou não aprova a lei? Né? Isso é bem recente. Quando eu estudava direito, lá, teve essa mesma discussão. Entendeu? E aí as pessoas ficavam, né? E aí, você é contra ou a favor? E aí a gente começa a pensar, né? Fala assim, puxa, a mulher, de repente, teve lá, né, um problema onde ela, né, houve um abuso ou, né, um estupro e tal, e ela ficou grávida de modo forçado e tudo mais. Ela tem que conviver com isso, ela não tem direito, né, ao seu próprio corpo, a viver a vida que ela tinha projetado para ela. E aí é onde começam os conflitos cristãos, né? Onde, pela palavra, né, se uma vida está sendo gerada em você, você tem direito, sim, à sua própria vida, mas quando uma criança está em você, ela também tem direito à vida dela. Então, se você está tirando a vida dela, você está aí já, né, ultrapassando, né, assim, infringindo um direito constitucional, que é o direito à vida. Aquela criança também tem direito à vida dela. Então, esse é um conflito que a gente, né, lida entre vários outros no direito, no dia a dia, mas é sempre uma discussão que há no nosso meio acadêmico. Amém. E a gente, né, queria perguntar para você, dito esse conflito ético que existe e tudo mais, como que reflete Cristo no dia a dia, sendo advogada, no meio de trabalho? Né, como que você consegue enxergar, não, aqui eu estou refletindo Jesus e as pessoas conseguem enxergar Jesus em mim? Ah, sim. Olha, é muito importante. Essa pergunta é muito importante porque eu vejo que você reflete Cristo a partir do momento que você toma posse da sua identidade nele. Quando você tem claro qual é a sua identidade, ou seja, você tomou posse da palavra, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho as faculdades que Deus me deu. Ele me criou. Então, quando você toma posse dessa identidade, eu vejo que não há dificuldade para que as pessoas possam automaticamente ver Cristo refletido em você. Porque você automaticamente, dentro dessa identidade, você tomou posse da identidade, você vive isso, você sempre vai pensar, o que Jesus faria nessa situação? O que Deus faria nessa situação? E daí, por exemplo, durante o meu tempo de faculdade, eu estudei na Brás Cubas, no centro de Mogi das Cruzes, e tinha, acho que todas as faculdades é assim, né? Sempre tinha aquela coisa, vamos para o bar, vamos matar a aula e vamos para o bar, vamos para a festa, isso e aquilo. E eu nunca fui.
em 5 anos de faculdade, eu nunca fui. As pessoas me achavam muito séria. Ai, você é muito séria. Ai, eu falei assim, gente, sério, eu que acho que vocês têm algum problema, porque eu falava assim, né? Eu falava assim, até brincando. Porque eu falava assim, gente, eu trabalho o dia inteiro, das 8 às 5, eu ralo para ganhar o dinheiro para pagar essa faculdade, que é bem cara, entendeu? Chega aqui, eu vou matá-lo para ir para o bar e gastar mais dinheiro. Não faz sentido, entendeu? Mas muitas pessoas, muitos jovens, entendeu? Eles acabam absorvendo essa, vamos dizer assim, essa cultura do vamos lá no bar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque não tomaram posse da sua identidade. Eles não conseguem acreditar que eles são filhos de Deus, que eles estão ali buscando, na verdade, uma formação, porque aí é lógico para todas as pessoas, né? Do meu ponto de vista, é lógico pensar de uma maneira assim, se você não pensa, você não é cristão, você não pensa do lado espiritual, mas pelo menos do lado do dinheiro. Mas não, essas pessoas elas ficam tão, vamos dizer assim, tão fortemente apegadas a se autoafirmar através do vamos, né, tomar uma bebida ali, parecer um pouco mais alegre, um pouco mais disponível, eu faço parte da turma, sabe, assim, de se engajar em algumas comunidades que, né, são coisas vãs que acabam gastando mesmo a sua vida, a sua juventude, as suas relações com coisas sem valor. Então, eu nunca participei disso, né? Primeiro porque nesse aspecto eu sempre fui apropriada da minha identidade. Eu não sou assim, eu não bebo, eu não faço parte dessas pessoas, entendeu? Sempre tive amizade com todos, sempre me relacionei com todos, mas eu não me misturava no sentido de fazer parte mesmo daquela turma, porque não fazia sentido de nenhum lado, nem do lado espiritual, nem do lado do ponto de vista econômico mesmo, né? Então, foi assim que eu passei os 5 anos e o resto da minha vida, né? Sempre observando esse ponto. Acaba que as pessoas notam a sua conduta. Falam assim, olha, ela é diferente, ele é diferente. Ele tem alguma coisa diferente, né? Enquanto tem lá pessoas tentando colar na prova, né? Você está lá se matando de estudar, né? Então, porque você não gastou seu tempo no bar, você gastou seu tempo na sala de aula e se matando de ler os livros, né? Então, isso realmente faz a diferença. As pessoas notam que você tem uma conduta diferente do efeito manada, sabe? Porque o efeito manada é aquele efeito que todo mundo faz, então eu vou fazer. E eu nunca fui assim dessa linha. Amém. Você tem uma experiência forte que você vivenciou nesse meio? Uma experiência forte. Você fala de que ponto de vista, assim? No meio do direito, da sua área profissional. Sim. Bom, depois que eu comecei, né, já a atuar, uma coisa que eu notei que até então, porque assim, o que acontece, né? Hoje se busca muito qual é o seu propósito, né? Qual é o seu propósito? Em algumas outras formas de dizer, qual é o seu dom, né? Ontem, por exemplo, eu fui numa oração no monte e daí o propósito ali da oração era renovação dos dons. Então eles estavam, né, os irmãos estavam falando, vamos buscar o seu dom, se você ainda não sabe qual é o seu dom, ou a renovação do seu dom, né? Então, falando em outras palavras, seria isso. O que você faz de melhor? Qual é o propósito que Deus criou você para você cumprir aqui na Terra, né? E aí eu acabei descobrindo, no decorrer desses 18 anos de profissão, que as pessoas às vezes chegavam no meu escritório
E, às vezes, em 5 minutos, contava a vida. Ela não precisava contar a vida. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar lá em Suzana, na cidade onde eu moro, bem em frente ao fórum tem a Praça das Águas. É Praça das Águas porque tem vários chafariz. E, às vezes, eu saía do fórum e estava atravessando a praça para poder acessar a rua e ir para casa ou para algum outro lugar. E teve 2 vezes que a pessoa me abordou para pedir uma informação, uma para pedir a hora, ou para perguntar onde que era alguma coisa. E, do nada, ela começou a contar a vida. Do nada, assim, em 3 minutos, a mulher contou a vida. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu... O que eu percebi? Que, dentro do escritório, não bastava eu falar assim, olha, a gente vai resolver o seu problema jurídico dessa forma. Mas eu também tinha que trazer para a pessoa um alívio emocional e psicológico. Então, só o fato de eu escutar, principalmente as mulheres, em várias ocasiões difíceis, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu acabava de falar assim, olha, nós vamos resolver o seu problema juridicamente, dessa forma. E aí eu acabava me pegando, falando assim, olha, mas agora... eu não vou falar mais a parte do direito. A parte do direito eu já falei. Agora, esquece que eu sou advogada, eu vou te falar outra coisa. Aí começava a falar, olha, você já pensou se você não tem a necessidade de buscar Jesus? Já foi numa igreja? Você já pensou em mudar essa sua conduta? Você já pensou buscar isso, essa resposta em Deus? E aí eu começava a aconselhar a pessoa, quase que num atendimento, como se fosse um atendimento pastoral na igreja, sabe? Porque eu ficava tão, né, fico até hoje comovida com o problema da pessoa, que eu quero ali apresentar a solução para ela. E a solução é Jesus. Seja ela buscando, né, a solução dos problemas dela em Jesus, seja ela se livrando da mágoa, do rancor, que muitas vezes a pessoa chega no escritório e você percebe que ela está, assim, além dela ter o direito, ela tem o direito, mas ela também tem aquele sentimento de vingança, sabe? Então, assim, às vezes até prejudicando, por exemplo, a vida do filho, por exemplo, falando mal do pai, seu pai é isso, seu pai é aquilo. E aí eu aconselhava, falava assim, olha, não é bom para o seu filho te ouvir falando assim do pai dele, mesmo que o pai dele seja tudo isso. Né? Então, várias vezes eu me peguei no consultório fazendo isso, e isso foi marcante, né? Que você perguntou o que foi marcante. Isso foi marcante para mim, porque eu percebi que realmente eu estava cumprindo o propósito por meio da minha profissão. Glória a Deus. E muitas pessoas, né, não têm nem noção da importância, né, do direito dentro do nosso meio cristão, né, não sabe que tem muitos direitos para nós, que temos uma crença, que expressamos uma fé. E a gente queria que você comentasse um pouquinho das principais coisas e dos principais direitos, talvez, né, do cristão, né, o que é mais importante que todos saibam e que muitas pessoas não sabem. Verdade. Eu acho que assim, o principal, né? O principal. Nós temos, assim, para todos que não, né? Você quer ter um conhecimento básico dos seus direitos e deveres? É sempre o que eu falo, dá uma olhadinha no artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. São vários incisos, mas lá é um resumo dos nossos direitos. Mas eu acho que o principal, sabe assim, o básico, é você tomar posse da sua identidade. E não importa aonde você esteja, se alguém chegar para você e quiser que você ultrapasse de alguma forma, você infrinja de alguma forma aquela sua identidade em Cristo, não ceda. Não ceda. Você tem direito, sim, de ser cristão aonde você esteja. Você tem direito, sim, das suas convicções. Você tem direito, sim, garantido constitucionalmente, da sua opinião sobre as coisas, sobre ter o seu direito, sua liberdade de culto. Né? E o que eu sempre explico, é óbvio que num ambiente, por exemplo, de trabalho ou de estudo, você não vai impor a sua fé, a sua, né, fé cristã,
a ponto de atrapalhar o andamento, por exemplo, do local, ou seja, do trabalho, das normas de trabalho, ou das normas lá do estudo, da onde você esteja. Não é isso. Porém, você não deve, de forma alguma, se flagelar se alguém fala assim, olha, você está trabalhando aqui, e aí eu gostaria que você fizesse isso, e você perceber que aquela não é uma conduta cristã. Aí você tem que se impor com a sua identidade em Cristo e fala assim, olha, eu não faço esse tipo de coisa. Então, eu acho que é bem interessante isso, e eu acho que automaticamente você consegue se apropriar dessa autoridade quando você tem certeza da sua identidade em Cristo. Amém. Você tem algum versículo ou livro que te tocou muito, que você gosta bastante? Olha, versículo, eu gosto muito, tá? São vários, né? São vários, mas eu gosto muito daquele versículo que, né, Paulo fala para a gente transformar a nossa mente pela renovação, né, do pensamento. Eu acho isso fantástico, porque não é porque você nasceu ou você foi criado ou você viveu num ambiente, sabe, ruim, com influências negativas, com valores que não contribuem para o seu crescimento, que você vai ficar a vida toda assim. Você pode, sim, se transformar a sua mente, renovar a sua mente, pela renovação dos seus pensamentos. Então, eu acho assim tremendo quando ele colocou isso na Bíblia, porque às vezes as pessoas pensam assim, ficam muito no vitimismo, sabe? Eu nasci numa comunidade pobre, eu não tive pai ou mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E, por mais que realmente ela tenha sofrido várias coisas, ela precisa ressignificar essas coisas que aconteceram na vida dela e falar, não, qual é a minha identidade? Sempre lembrar, qual é a minha identidade? Eu sou filha amada de Deus. Então, como filha amada de Deus, eu tenho os direitos que Deus me deu. E, a partir daí, ela ir renovando a sua mente e melhorar a sua vida. Né? Eu vejo muitas pessoas assim, eu estou lembrando de um caso aqui, eu fui fazer um atendimento numa associação de moradores, num bairro que eu morei durante a pandemia, e chegou um senhor, não era tão idoso, ele não era nem idoso, ele devia ter por volta de 50 e alguma coisa, e ele estava muito assim, eu percebi, depressivo. E aí eu ele queria saber, porque a empresa que ele trabalhava mandou ele embora, porque ele ficou muito tempo sem ir trabalhar. E o que mais ele se queixava, no final das contas, é que ele tomava muitos medicamentos. Mas muitos medicamentos. Tipo assim, ele falou que ele tomava quase 30 comprimidos por dia. Porque ele tinha várias doenças, várias. Né? E aí eu olhei bem para ele, falei assim, senhor, vamos pensar de uma outra forma. O senhor já pensou, se o senhor tivesse todas essas doenças que o senhor acabou de relatar que tem, se o senhor não tivesse acesso a esses medicamentos, qual é, assim, pareceu um pouco cruel, mas eu tive que dar um choque de realidade nele, porque eu falei assim, qual é o problema do senhor tomar 30 comprimidos por dia? Tem gente que toma 20 por dia só de suplementos. Não tem importância se esses comprimidos estão contribuindo para sarar as doenças que o senhor tem. Aí ele parou, olhou assim para mim e ficou assim, mas tudo isso eu falei, então, o senhor não teve acesso aos medicamentos? O senhor está tratando das suas doenças? Então, agora, bola para frente. Então, às vezes, sabe, acontece assim, né, da pessoa ficar assim, nossa, eu sou coitadinha, eu estou acabada, eu estou destruída. Levanta. Não importa a situação que você esteja. Eu sei que no momento que a gente está
né? Eu vivi, e todo mundo vive, e vira e mexe, a gente vive de novo algumas situações que te traz para baixo, né? Mas lembrei de um livro que eu li tem uns 2 anos. O livro chama Picos e Vales. Picos e Vales. Esse livro ele usa, vamos dizer, uma parábola. Ele compara. É um rapaz. Tem um rapaz e tem um sábio. E daí o rapaz ele mora lá no vale. Ele nasceu no vale, na parte baixa, né? E ele queria conversar com o sábio que vivia no pico, né? E daí ele queria saber o que tinha lá no pico. Daí ele cresceu e tudo mais, aí começou a trabalhar. E quando ele teve condições, ele falou: não, eu vou subir o pico, né? E eu vou conhecer o sábio, eu vou saber o que tem lá do outro lado. Só que quando, enfim, ele chegou lá no pico e encontrou o sábio falou: pois é, para você continuar conhecendo tudo que você quer, conhecendo o mundo, ele queria conhecer o mundo, você precisa alcançar o outro pico. Eram vários picos. E para você alcançar outro pico, você vai ter que descer de novo, aprender tudo que tem lá embaixo no vale, subir novamente o outro pico. E a vida é assim. Entre vales e picos, picos e vales, a gente desce no vale, aprende o que tem que aprender para subir, ter sabedoria, conhecimento, discernimento para subir o próximo pico e assim por diante. Esse livro me marcou bastante, porque eu falei, gente, não poderia ter sido colocada de uma forma mais brilhante a forma que é a nossa vida realmente. Glória a Deus. E, para fechar, a gente queria te pedir para dar um conselho, né? A gente está representando aqui o Ministério de Jovens, né? Então, para um conselho para o jovem, eu queria até fazer um recorte aqui para o jovem que muitas vezes tem um sonho de fazer uma faculdade, mas que, não sei, está desesperançoso com isso. Infelizmente, muitas vezes a gente ouve até de alguns cristãos que faculdade não é lugar para crente, né, que é um lugar muito politizado, então não é lugar para o jovem cristão estar. E a gente sabe que não é assim, né, que a gente tem que ser luz nesses lugares. Verdade. Então a gente queria que você desse um conselho para esse jovem que tem talvez essa vontade, ou que talvez tem um sonho que parece estar tão distante. E a gente queria um conselho teu. Olha, até pegando um gancho dessa minha fala anterior, nunca pense que porque você nasceu no lugar humilde, né, foi o que eu acabei de dizer, que se você nasceu no lugar humilde, que você vai permanecer ali. De repente, assim, eu acho a faculdade, que todos deviam passar pela faculdade para ganhar conhecimento, profundidade, sabe? Você precisa ganhar repertório. Não é só a faculdade que te oferece repertório. Se você lê também vários livros, vários, não é 1, 2, não, muitos, você acaba ganhando também esse repertório. O que eu quero dizer com repertório? Conhecimento. Então, não é só a faculdade que vai te oferecer esse conhecimento, porém a faculdade ela oferece uma oportunidade de você ter acesso a um ensino sistematizado e também a oportunidade de você fazer contato com outras pessoas, com outras esferas, com outros mundos. Assim, do ponto de... Eu hoje diria o seguinte: a faculdade não é tudo. Porém, se você tem o sonho, você quer realmente se formar em alguma área, vá em frente. Se você... eu não tenho dinheiro, não tem problema. Você consegue ler? Consegue escrever? Você tem um tempo, pelo menos que seja 2 horas por dia, para você se dedicar aos estudos? Pegue livros que seja... Hoje tem acesso à internet. Eu não tenho acesso à internet. Existem bibliotecas públicas que você pode ir e consultar livros, que você pode, você mesmo, fazer o seu método de estudo e tenta o Enem. O Enem hoje, de repente, você... eu queria começar na faculdade X, mas a faculdade X é muito longe, tipo assim, é muito concorrida, precisa de uma pontuação muito alta. Começa com uma faculdade menos concorrida, alguma coisa mais básica. Aí você trabalha ali naquela área,
pega o dinheiro, investe aonde você quer alcançar. Tudo tem como você chegar. É só você traçar um plano e executar. Você tem que traçar um plano, você tem que traçar metas, você tem que... não precisa você colocar já aquela meta, eu quero ser tal coisa daqui 5 anos, daqui 4 anos. Coloca metas pequenas que você vai cumprindo. Uma meta para você alcançar daqui 3 meses, outra daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, e vai cumprindo essas metas, que quando você menos perceber, você foi subindo degraus, né? E aí você chega aonde você quis chegar. O que eu gostaria também de deixar muito importante, isso eu aprendi agora, mais velha, tá? Não é só a faculdade que te traz prosperidade. A faculdade ela te traz uma área de conhecimento, de especialidade, e você pode ser próspero, sim, na sua área de especialidade. Porém, você pode, sim, ser próspero também empreendendo. E hoje, como nós temos acesso à internet, você pode empreender fazendo várias coisas pela internet. Hoje em dia, quem faz recortes, né, que faz os cortes lá do YouTube, você pode fazer arte, você pode ser copywriter, você pode ser social media, você pode inúmeras profissões que não requer tanto estudo, porém é muito importante que você sempre melhore. Começa do básico, começa com o que você tem. Você tem um celular simples, começa com ele. Começa com o que você tem. A gente tem vários exemplos na Bíblia onde Deus mandava ao povo, né? Por exemplo, Moisés, o que você tem na mão? A vara. Toca com a vara, né, para a água surgir, por exemplo. Outro exemplo, Gideão. Né? Ele primeiro tinha muitos homens, e depois Deus foi mandando diminuir aquele povo todo, até ficar o povo que realmente fazia uma diferença, né? E mostrar para Gideão que ele estava ali realizando o milagre. Então, na própria Bíblia, a gente tem esse exemplo. Pega o que você tem, mesmo que seja simples. Eu não sei fazer nada de internet, eu sei fazer um bolo, que é ótimo. Ótimo, faça o seu melhor bolo e venda. Não tenha vergonha, ponha a sua cara, que nem o povo fala, põe a sua cara para bater. Exponha a sua imagem, não tenha vergonha. Tome posse da sua identidade e se exponha. E é assim que você vai vencer. Então, não tem desculpa para você ficar no vitimismo. Que eu falo a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem desculpa, né? Antes, né, que eu falo assim, na minha época, quando eu era jovem, eu não tinha acesso a essa informação que não existia. Mas hoje existe. Então, assim, tanto é que a gente vê muitos jovens hoje muito prósperos e sem nível universitário. Mas não é que foi um milagre. Ele não foi na universidade, mas ele leu aí 50 livros sobre a área que ele está atuando. E é isso que importa, ganhar conhecimento. Então, eu sempre bato nessa tecla. Você quer ter prosperidade, ser livre? Seja empreendedor primeiro de si mesmo. E depois empreenda num negócio. E tem o sonho de fazer uma especialidade numa faculdade? Eu dou total apoio, como eu acabei de dizer. Eu acho que você tem, sim, que passar pela universidade para você até passar por esses conflitos, ser experimentado, conhecer pessoas, conhecer o sistema, e você realmente fala assim, não, eu tenho a minha identidade em Cristo e esse é o meu propósito. Então, eu acho que a faculdade faz você descobrir isso. É como se fosse, né, um rito de passagem. Os hebreus não têm o rito de passagem? É como se fosse mais ou menos isso. E, por fim, a gente gostaria que você fizesse uma oração para quem está assistindo nesse momento. Tá bom? Amém. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós estamos falando aqui para jovens. Então, eu te peço, Senhor, que o Senhor abra a mente, Senhor, dos jovens.
Que o Senhor possa, Senhor, tocar no fundo do coração deles, Senhor, do emocional. E que eles possam se lembrar, se apropriar da identidade deles em Cristo. Da identidade que está escrito em Gênesis, que somos a tua imagem e semelhança. Que eles possam, Senhor, se lembrar que nós somos filhos amados teus. Que nós somos herdeiros do teu reino, que nós somos participantes, nós somos parte desse reino, que nós estamos aqui para cumprir o propósito que o Senhor já sonhou para nós, mesmo antes de nós existirmos, que nós não estamos sozinhos neste mundo, nós estamos aqui porque o Senhor quis, era o teu propósito, e nós precisamos continuar cumprindo o propósito que o Senhor desenhou para a nossa vida. Então, Senhor, eu te peço, cura o emocional, o psicológico, Senhor, de cada um. Que todas as pessoas, todos os jovens que tenham traumas, Senhor, que tenham sentimentos ruins, que tenham passado por situações ruins, que são comuns à vida, porque a sua própria palavra diz que no mundo nós teremos aflições. E temos mesmo, mas que cada um consiga entender que precisa ressignificar essas experiências e tomar posse da sua identidade para que elas consigam cumprir o teu propósito, o teu plano para a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A gente queria agradecer por você aceitar esse convite. Eu creio que a sua experiência, tanto espiritual e profissional, vai mudar, né? Vai gerar algo no coração de cada um. Então, a gente queria agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast nesse estilo cristão, né? Já participei de alguns podcasts de negócios, até de um centro universitário, né? Lá na cidade onde eu moro. Eu amo podcast, é até um formato que eu quero fazer dentro da minha especialidade do direito, né? E o recadinho final que eu tenho, né, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre direito imobiliário, né, e puder me seguir no Instagram, é advogada.lucianalima. Bem simples, advogada.lucianalima. Eu também estou assim no Facebook, no TikTok, né? E lá eu falo estritamente de direito imobiliário, como você regularizar a sua casa, a documentação do seu imóvel, né? E aí ajudando as pessoas cumprindo o propósito. Glória a Deus. Então, nós agradecemos você, Luciana, agradecemos cada um que até agora acompanhou a gente, ouviu até aqui. Que Deus abençoe cada vida. E suas redes sociais vão estar na descrição aqui no YouTube, as nossas redes sociais também. Então, continue nos seguindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembrem sempre que o nosso alvo é Cristo. Deus abençoe.